Oi, gente! Aqui tô eu de novo para nossa live semanal, todas as terças e quintas, às 6 horas de Portugal, no momento 3 horas do Brasil. E para quem não me conhece, sou Marta Fonseca, psicóloga e trabalho com foco no bem-estar e emagrecimento pela comunidade Viver com Leveza, que é um trabalho em grupo que eu ajudo as pessoas a encontrar o seu peso ideal, mas com bem-estar e não pelo caminho da dor, do sofrimento, da pressão, do autocontrole, da disciplina. E nessa live eu quero conversar sobre um assunto que é muito importante, um ponto que a gente trabalha muito lá no grupo, que é sobre a mudança de hábito. Vou explicar então como o hábito é formado, ou ao menos uma abordagem, uma teoria baseada na ciência, em que explica como que os hábitos são formados e como modificá-los. Ou seja, como que você pode se livrar do automatismo, daquele piloto automático que você sai fazendo as suas coisas do dia a dia, os seus hábitos, sem se questionar e com toda a dificuldade de mudar um hábito que não tá bom, que te incomoda, que não é saudável, e sem conseguir implementar de forma sustentável um hábito bom, saudável, que te faça bem e ter orgulho. Então, vamos lá. Mudança de hábito é o tema de hoje. Antes de começar a entrar na teoria e nas dicas práticas, vou falar um pouquinho de mim para chegar até essa abordagem, como que eu cheguei nela. Eu sempre fui uma pessoa muito inquieta, muito, vamos dizer assim, insatisfeita com as coisas do jeito que elas estão. Eu sempre quero melhorar, sempre questiono como é que a gente pode mudar. Não é à toa que eu fui fazer psicologia, né? Claro que algumas vezes eu tenho que me segurar, me acalmar e também não exigir tanto de mim, não ser tão até perfeccionista, né? Já que foi o tema da semana passada, em que sempre tem que estar melhorando e sempre tem que fazer bem e certinho, bonitinho, no ideal. Mas com tranquilidade eu considero como uma característica boa da minha pessoa, interessante, que é sempre buscar um autodesenvolvimento, sempre buscar um crescimento, um aprendizado. E uma das coisas que eu tinha muita dificuldade é com esses hábitos do dia a dia, por exemplo, em relação à comida. Vocês conhecem a minha história de compulsão alimentar e de ter engordado. Com a atividade física, não é uma coisa que eu gosto de fazer, eu nunca fui aquela criança ou adolescente super atleta, fazia aqui e acolá um balé, uma dança, ginástica olímpica, que eu até gostava e tinha aquela coisa da turma e da apresentação, mas depois de mais velha, terminei me desvinculando dessas atividades e aí tinha que fazer aquela coisa da academia e sempre fui mais da leitura. Meu apelido na adolescência era Traça entre os amigos e os primos, amigos dos primos, porque nas férias, por exemplo, eu ficava lá deitada lendo, enquanto o pessoal estava jogando vôlei e brincando, jogando futebol. Mas eu tenho e tinha consciência de que é importante a gente cuidar da alimentação, cuidar do corpo, da atividade física. Então, esse foi um dos grandes desafios que hoje eu sinto que eu consegui implementar esse hábito de ir todo dia para academia, e aí é a minha estratégia de todos os dias, né? Não que precise, mas para mim facilita. E eu também sofri muito acompanhando minha mãe com o vício do cigarro, e aquilo assim me deixava muito frustrada, muito triste de vê-la tentando parar de fumar e não conseguindo. É claro que aí tem a questão do vício, da dependência, da nicotina, mas também tem uma parte que é do hábito, porque muitas vezes a pessoa, como acontecia com a minha mãe, ficava ali 1 mês, 2 meses sem fumar, então, ou seja, o corpo já desintoxicou, não há mais uma dependência física, química, mas por força do hábito ele volta, né? Se a gente não tomar cuidado, quando vê, já está de novo no automatismo, fazendo tudo igual, e às vezes a gente até se pergunta, ué, o que aconteceu? Quando que eu voltei a fazer isso e nem me dei conta?
Então, mudar um hábito é realmente um grande, principalmente assim, né? Mudar um hábito ruim para um bom é um grande desafio que sempre me chamou atenção, me intrigou e me deixou muito frustrada de não ter conseguido, de não ter visto minha mãe vencendo aí esse hábito tão terrível. E há uns anos atrás eu me deparei com um livro que chama O Poder do Hábito, do Charles Duhigg, que é um jornalista que fez toda uma pesquisa sobre as pesquisas em relação ao hábito e fez esse livro relatando as pesquisas e as explicações de como os nossos hábitos são formados e como modificá-los. É um livro muito interessante que eu vou basear a minha live nessa teoria e vou trazer para vocês os achados e os resultados das pesquisas que ele relata no livro. Claro, não é a única abordagem. Para algumas pessoas pode ser vista como uma abordagem um pouco mecânica, um pouco superficial. É claro que como psicanalista, psicóloga, eu posso falar que realmente há muitas outras dimensões que a gente pode pensar sobre os nossos hábitos, por exemplo, as razões inconscientes, o conflito, os boicotes, né, no sentido de uma parte de mim que é uma coisa, outra parte que é outra, ou eu termino repetindo um hábito por alguma função, por alguma mensagem. Por exemplo, minha mãe dizia que ela começou a fumar desde o momento em que minha avó, a mãe dela, descobriu, quando ela tinha 13 anos, só 13 anos, e foi um alvoroço, foi um escândalo na casa e, enfim, muita agressão. E aí terminou que o cigarro virou ali uma forma de protesto da minha mãe, uma forma de marcar posição, muito comum na adolescência, né, que a gente precisa firmar ali nossa autonomia, nossa identidade. Então a gente vê que um hábito ou um comportamento nosso tem vários níveis, né? O mais consciente, o mais racional, mais do hábito ali do dia a dia e os mais profundos. Mas essa abordagem é interessante para começar a questionar, a pensar, a experimentar, mudar os hábitos, a sair do mental, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, e pôr em prática, tentar implementar no seu dia a dia. E claro, os hábitos que você perceber que tem outras dimensões, que há conflitos, que há funções, significados, nada como uma terapia, um autoquestionamento para perceber e ir um pouco mais a fundo e, claro, facilitar, abrir mão ou não precisar mais daquele hábito tão negativo, destrutivo, ou tão contra os seus ideais, seus valores. Mas, num primeiro momento, essa visão, essa abordagem mais prática é bem interessante e faz todo sentido, porque é baseada na nossa neurologia, em como o nosso cérebro funciona. Existe até um outro livro que é muito interessante, de um psicólogo que ganhou o Prêmio Nobel de Economia, que fala é rápido devagar, e ele justamente vai explicar como que o nosso cérebro, e aí eu depois faço uma live sobre esse livro que também é muito interessante, mas se aproxima da abordagem aqui do livro do Poder do Hábito. Mas no Quente Devagar, o que é colocado é que o nosso cérebro tem duas formas de agir, uma mais lenta ou mais pensada, em que os elementos são avaliados e é feita uma escolha, e o outro modo, que é o modo rápido do automatismo, dos hábitos, em que a gente simplesmente já está ali no automático e vai e faz. Por exemplo, dirigir. Você pensa para dirigir? O motor está com barulho X numa rotação Y, então agora eu tenho que passar a marcha, e aí eu vou tirar o pé do acelerador, vou colocar na embreagem. Pronto, já passou da hora, né? Se tiver que pensar, tomar decisão o tempo todo, nos mínimos comportamentos ou ações que a gente precisa fazer no dia a dia, não vai acontecer, a gente não vai sair do lugar. Por isso que o nosso cérebro, evolutivamente, ou seja, na nossa evolução, desenvolveu essa forma de criar conexões automatizadas pela repetição,
pela frequência mesmo que são feitas para no silencioso. Então, é uma forma do nosso cérebro economizar energia, porque se o tempo todo a gente tiver que pensar, avaliar e tomar decisões, nossa, a gente vai estar exausto no final do dia e vamos fazer muito pouco. Então, essas duas pesquisas, esses dois livros mostram como que tem uma grande parte aí dos nossos comportamentos que são movidos por esse automatismo cerebral neurológico. Em torno de 40% que se coloca. Então, 60% dos nossos comportamentos ou hábitos são, ou não hábitos, né? Mas das ações são baseadas num pensamento mais devagar, em que os elementos, as variáveis do ambiente são avaliadas e tomamos uma decisão, e os outros 40% são feitos no automatismo. Sabe aquela sensação de que você está saindo, aí você fala, ai, cadê a chave do carro? E quando vê, você já pegou e nem percebeu? Tamanho automatismo. Isso indo para o nosso campo, que é dos hábitos saudáveis, do emagrecimento, da alimentação saudável. Isso é muito importante, porque se a gente quer mudar, a gente tem que sair do automatismo. A gente tem que sair dessa inconsciência. E o primeiro passo, então, é analisar os seus hábitos, olhar para eles e pensar quais que você quer mudar e quais que você quer implementar. E aí eu vou te ensinar como fazer isso. Eu aplico essa estratégia, vamos dizer assim, e muitas vezes ela é suficiente, principalmente para esses hábitos mais, vamos dizer assim, racionais, ou como ir para academia, né? Se você não tem grandes conflitos ou grandes questões em estar saudável, pode ser bem efetivo. Tá, então vamos lá para a teoria. O que são hábitos? Os hábitos são atividades, ações que estão tão enraizadas no nosso comportamento, baseadas aí nas conexões que estão já bem mapeadas e automáticas no nosso cérebro, em que a gente não precisa pensar, nem tomar uma decisão, nem fazer uma escolha. Então, já dei alguns exemplos, dá pra gente pensar outros. Por exemplo, minha mãe. Teve uma vez que ela se deu conta, de repente, que estava com 2 cigarros. Tamanho automatismo. Ela acendeu um, nem tinha acabado, já foi lá e acendeu outro. Aquele comportamento de puxar o cigarro e acender, né, devido a um gatilho de uma vontade, foi tão automático que ela nem se tocou que já tinha outro. Ou, por exemplo, outra situação, você está ali atravessando a rua e vem um carro. Qual a sua reação? Você vai pensar, eu tenho que correr, tenho que pular. Então, se você tiver com uma criança, eu vou proteger a criança e pronto, já foi atropelado. Então, são essas ações em que a gente nem pensa, que a gente vai chamar de hábito. Como eu coloquei, para ficar bem registrada a fonte, o que eu estou falando aqui é baseado no livro do Charles Duhigg, que é O Poder do Hábito. Recomendo a leitura, é uma leitura simples, fácil, não é muito teórica, acadêmica, e ele traz muitos exemplos até sociais, muito interessantes. Ele tem, agora eu não me lembro se ele é jornalista ou publicitário, então ele traz vários exemplos de como a publicidade usou desses conhecimentos, dessas pesquisas para implementar hábitos nossos na sociedade. Por exemplo, como escovar os dentes. Isso não existia. Hoje em dia, se a gente não escovar, a gente fica até incomodado. E, por exemplo, a indústria inventou a pasta de dente, ele conta isso no livro, mas as pessoas não conseguiam, por mais propaganda que se fizesse, por mais incentivos e campanha em prol, né, explicando a importância ou necessidade de escovar os dentes para não ter cárie e dente podre, a população dos Estados Unidos, por exemplo, e acho que da Inglaterra, onde
foi os primeiros lugares onde foi implementada a indústria da pasta de dente e essas campanhas, as pessoas não assimilavam esse hábito. Foi só quando a indústria, vamos dizer assim, teve a ideia de colocar ali o gosto mentolado e a espuma, é que as pessoas começaram a escovar os dentes. E por quê? Eu vou explicar mais no detalhe e você vai entender claramente. Mas o que acontecia é que, ao sentir a boca suja ou com gosto de resto de comida, aquele gosto, né, depois que você come, fica ali, as pessoas tinham, vamos dizer assim, o sinal de que era hora de escovar o dente. Mas elas não escovavam porque não percebiam, não tinham uma clareza ou uma recompensa, já estou entregando aqui a teoria, de que ela tinha os dentes limpos. E aí, com o sabor mentolado, que todas as pastas hoje em dia têm, a não ser as de criança, mas aí tem outros sabores que são sentidos como recompensa para as crianças. Só quando então as pessoas associaram com esse sabor refrescante e com a espuma, é que no cérebro se identificou que associou que o dente estava limpo. Então as pessoas, diante do sinal do gatilho, dente sujo, gosto de comida na boca, pensa já naquela recompensa, naquela gratificação do dente refrescante e aí ela vai escovar o dente. Então foi aí que teve um boom em 10 anos de 10%, se não me falha a memória, de pessoas que estavam escovando o dente passaram a ser 60%. Então vamos lá. O que é esse negócio aqui que eu já comecei a falar sobre gatilho, sinal, recompensa? O que os estudos mostram é que a gente pode dividir o hábito em 3 fases ou 3 componentes. O primeiro é o gatilho, ou o sinal, ou a deixa, dependendo da tradução, que é um evento, pode ser um evento externo ou interno, por exemplo, algo que acontece no seu ambiente, ou até uma hora determinada, ou um sentimento, um pensamento, que desencadeia uma rotina, já é o segundo elemento, que é a ação em si, que depois vem uma recompensa, vem um ganho, vem uma gratificação, uma conclusão. Então, nesse exemplo da pasta de dente, como eu coloquei, o gatilho é a sensação, o gosto de comida na boca, a rotina é o escovar os dentes, é a ação em si, é o hábito, e a recompensa é missão cumprida, estou com os dentes limpos, não vou ter cárie, meu dente não vai ficar podre. Com a comida, a gente consegue dar vários exemplos, porque grande parte dos nossos hábitos ou do nosso comportamento alimentar são hábitos automáticos. Então, por exemplo, dá 4 horas, já é hora do lanche. E a gente nem para pensar se está com fome, se não está. Ou então até a fome já vem, né? Como ali o relógio biológico que desperta. Então é o gatilho, a hora. Ou então o gatilho pode ser um cansaço. Eu estou ali trabalhando há um tempão, desde 2 horas e agora, né, já me deu aquele cansaço mental, físico, eu preciso me mexer, preciso... Aí então, é a hora do lanche. Oba, vou dar uma relaxada. E aí eu como, tenho ali a rotina, o hábito em si, o comportamento e depois a gratificação, que pode ser tanto se sentir descansado, relaxado, ter uma interação social ou a própria satisfação com a comida. Então, recapitulando, o hábito é formado pela deixa, gatilho ou sinal, pela rotina, que é o que se repete, é o comportamento, e depois a recompensa. Importante a gente ter bem claro isso, que quando eu for falar sobre como mudar o hábito, essas 3 fases vão ser importantes da gente relembrar. Bom, uma característica que foi descoberta ou percebida é que com a repetição desse encadeamento, sinal, rotina e recompensa,
como eu falei, vão formando conexões no cérebro que vão se... O cérebro, quando tem conexões que se repetem e que também tem uma recompensa, uma gratificação, ela vai ficando mais forte. É como um caminho, sabe aqui na grama, quando todo mundo vai passando ali em cima, não vai ficando um caminho marcado? Então é mais ou menos assim, vai terminar que todo mundo passa por ali. Então fica mais fácil, fica mais automático. Então o que se descobriu é que com essa repetição, com a demarcação desse caminho das conexões no cérebro, cria-se então o loop do hábito, que é aquela ideia até da montanha-russa, em que fica girando ali. Então, por isso a dificuldade em quebrar um hábito que já está enraizado, porque tem um caminho marcado ali no cérebro. Além de ter todo o comportamento que a gente está acostumado e o automatismo ali da ação, no nosso cérebro já tem demarcado aquela conexão, aquele caminho. Então é mais difícil de fazer uma ação diferente, por isso que termina sendo até inconsciente. Por exemplo, quando você vai para o mesmo lugar todo dia, para levar para os seus filhos para a escola ou para o trabalho, não é difícil fazer um caminho diferente? Quando você vê, você já fez o mesmo caminho. Então, esse é o loop do hábito, né? Que ele mesmo se retroalimenta e quanto mais você faz, mais ele fica automático, inconsciente, repetitivo e fácil de ser repetido, né? Então, quebrar esse ciclo, esse loop, é bem difícil. Então, esse conceito também é importante. Um outro conceito interessante e que a gente vai usar quando falar de como então mudar esse automatismo é do hábito angular. As pesquisas mostram que há hábitos mais especiais, vamos dizer assim, mais âncoras, em que se você mudar esse hábito, ele termina contaminando outros hábitos. Então já estou dando uma dica aí de que escolhendo um hábito mais estratégico, e aí isso vai ser bem pessoal, você consegue modificar vários outros ao longo da implementação ou do fortalecimento desse novo hábito. Por exemplo, é bem comum uma pessoa começa a fazer exercícios físicos, implementar ali uma atividade física, e aí sem pensar muito, ou até pelo benefício, pelo bem-estar que aquele exercício está dando, pelo bem-estar emocional de ver que eu estou me cuidando, que eu estou cuidando da minha saúde, aí a pessoa começa a ficar mais seletiva com os alimentos, sem nem ter resolvido fazer uma nova dieta, começa a ter desejo de emagrecer, então a dormir melhor, e aí um hábito vai alimentando ou incentivando outros e vai ficando mais fácil ter uma mudança mais global, porque esse é um outro ponto interessante, que eu até estou adiantando lá das dicas, mas depois eu reforço. Faça uma proposta de mudar um hábito de cada vez, porque também quando a gente resolve mudar, aí quer fazer uma reforma geral, derruba a casa e constrói outra. Aí não dá, porque o nosso cérebro vai entrar em pânico e fica muito difícil, muito desgastante, emocional e até cerebralmente, porque são muitas conexões que eu vou ter que refazer, vou ter que pensar, vou ter que tomar decisões e, enfim, vou ficar meio sem chão. Então, escolha um para essa semana, um para esse mês, cada um vai ter um ritmo. E aí até vai deixando que esse hábito especial ou estratégico, o hábito angular que você escolheu, vá deixando que ele contamine e incentive outros hábitos. Porque nesse momento em que você escolhe um e consegue mudar aquele um, no nosso caso pode ser, veja qual que é mais fácil para você, ou qual que é mais prazeroso, ou mais interessante, que você tenha mais motivação. Então, vou começar pela atividade física. E aí depois eu começo a implementar mudanças na alimentação. Ou vice-versa, começo a mudar a alimentação e aí me empolgo, tenho aquele prazer de que eu estou me cuidando, tenho uma motivação e uma sensação de alta eficácia, que é aquele conceito que eu já trouxe aqui de
perceber, sentir que eu dou conta de fazer alguma coisa, e isso motiva, traz uma energia boa, forte, até uma disciplina para aplicar outras mudanças em outros hábitos. Então, vai devagar, escolha só um e vai tentando aos poucos implementar outros hábitos complementares. Não tente mudar tudo de uma vez, porque vai virar bagunça. Em relação à comida, eu queria ressaltar aqui que é muito presente essa questão do hábito, e pensar dessa forma é um bom começo nessa linha de raciocínio para ir entendendo, para ir fazendo um quadro, associando quais são os seus hábitos, quais são os possíveis gatilhos e quais são as recompensas, para você ter aí uma autoconsciência e conseguir começar a fazer um plano, um projeto para mudar. Porque os nossos hábitos alimentares, a maioria deles, estão muito inconscientes, estão muito nesse automatismo, né? E por quê? Desde que a gente nasceu, que a gente come, que a gente se alimenta. E o se alimentar está muito inserido em contextos de cuidado, de carinho, às vezes até de mal-estar, de agressão, né? Às vezes com tensão ali na hora de comer, com as pessoas que estão cuidando da gente sendo rigorosas ou fazendo ameaça, tem que comer tudo, mas geralmente é mais frequente a associação com situações de prazer, de conforto, de segurança. Então, por exemplo, não é à toa que quando a gente está inseguro, com raiva, triste, dá vontade de comer. Por quê? Nas nossas conexões ali do cérebro, a gente pensa, bom, eu estava ali quando bebê, quando criança, com fome, ou inseguro, ou solitário, e eu fui amamentado, ou me deram. E aí também tem a nossa questão cultural, né? Que a pessoa tá triste, ai, toma um chocolatinho, né? A criança tá chorando, ai, vem cá tomar um suquinho, ou dá de mamar. A gente tem uma tendência a usar a comida como consolo, como um remedinho. Então, é muito frequente. Acho que em todo mundo tem uma dimensão ali do buscar a comida no momento de mal-estar, de agonia, de tristeza, de raiva. Então, poder ir questionando essas associações entre esse gatilho, uma emoção, um mal-estar, com o comer e depois com a gratificação de ai, tô mais preenchida da comida, da emoção boa, do conforto. Então, acho muito válido, a gente trabalha muito esse exercício de analisar os hábitos e fazer um planejamento, propostas, experimentos de como mudá-los no nosso grupo lá, Viver com Leveza, para ajudar as pessoas a mudar seus hábitos, substituir os ruins ou indesejados por aqueles que vão trazer esse bem-estar, o emagrecimento e contentamento, orgulho, né? Porque é tão bom a sensação de orgulho quando a gente consegue implementar uma nova estratégia, um novo hábito que a gente julga bom na nossa vida, né? Então eu expliquei o que é o hábito, como que ele é estruturado, como que ele se sedimenta e enraiza no nosso comportamento e no nosso cérebro. E aí vamos pensar como mudar. Acho que já dá para ter uma ideia aí a partir dessa explicação que eu dei de como ele se enraiza e é justamente fazendo a engenharia reversa, né? Mas tem alguns pontos importantes. Você, relembrando, entendeu que o hábito é feito por é constituído de 3 fases ou 3 elementos. O gatilho, o hábito em si, que é a rotina, e a recompensa. Então, o primeiro ponto, como mudar, ou como, que até é o mais fácil, substituir um hábito ruim por um bom. Porque mudar totalmente ou eliminar totalmente um hábito é bem difícil. Um ponto importante é bem comum ou bem provável que você vá sempre sentir aquele gatilho.
Seja a vontade de fumar, se você fuma, a vontade de comer um doce quando você não está bem, quando está ali, né, com insegurança, com tristeza, com ansiedade, ou a vontade de ficar na cama em vez de levantar e ir para a academia. Então tem que ter ali um pouco de força de vontade, motivação para continuar repetindo o hábito e não ceder para entrar naquele automatismo antigo que você não quer mais, tá? Só que, claro, como eu falo, não queremos viver eternamente sobre a pressão e a disciplina e a força de vontade, porque isso é muito chato e gasta muita energia. Mas um pouco é sempre importante. Então, não cria a expectativa de que nunca mais vou sentir esses gatilhos, esses sinais que levam ao hábito ruim. Porque, né, você já está aí há 30, 40, 50 anos sentindo desse jeito e tendo esses hábitos, vai continuar tendo. O grande desafio é o que fazer com esse gatilho que você vai sentir. Que outras estratégias você vai usar, o que outros hábitos você vai colocar no lugar para lidar com esses gatilhos. Então, analisando quais são os gatilhos que eu tenho, qual o comportamento que eu respondo para esses gatilhos e a recompensa que eu tenho, eu consigo ter clareza, mapear meus hábitos, ou o primeiro hábito que eu quero mudar, e aí eu vou escolher mudar apenas a rotina. Essa é a estratégia. Porque, como eu falei, o gatilho você vai continuar tendo. E a recompensa é algo muito importante. Então, você não vai mudar gatilho e recompensa, mas você vai tentar colocar outra rotina, outro comportamento no lugar que você consiga obter a mesma recompensa. Mesmo que não seja no mesmo nível, mas pelo menos você obtém um pouco daquilo que você precisa, daquilo que você está condicionada, que você está acostumada. Então, por exemplo, voltando àquela situação lá do lanchinho às 4 da tarde no meio do trabalho. Então, deu 4 horas. O gatilho pode ser o horário, pode ser o cansaço, pode ser a vontade de ter um intervalo, ter uma interação social, afetiva. Aí vem a fome, vem a ideia, a vontade de fazer um lanche. Então, o gatilho vai continuar. Eu não vou mudar. Mudar seria, não, são 4 horas, eu não preciso comer, vou fazer jejum e vou ficar aqui e vou continuar estudando ou trabalhando. Vai virar uma luta, geralmente. Né? Algumas pessoas conseguem, mas como eu falei, é muito difícil eliminar um hábito totalmente. Então, é uma estratégia mais objetiva e prática. Então, vai ter o gatilho, vamos atender o gatilho. Agora, precisa, vamos voltar. Analisar, para análise. Então, qual que é a recompensa? É descansar um pouco, é ter um momento de lazer, de relaxamento, ou é ter matar a fome, se é fome mesmo, ou só uma vontade de comer, ok também. Ou então é ter ali um momento social, afetivo. Então, você vai identificar qual é a sua recompensa e pensar qual outro hábito, em vez de ir lá comer um bolo de chocolate com um café que tá te engordando, não tá te fazendo bem, você quer deixar de comer açúcar, farinha, enfim, seja lá qual for o objetivo, então você não tá gostando desse hábito, você quer mudar. Então, ok, qual o hábito que você pode colocar no lugar? Se você tá com fome ou precisa comer, que outra comida você pode ter para ter a mesma recompensa? Tá, Marta, ok, nenhuma comida vai substituir o bolo de chocolate. Tá, mas dá para ajustar essa recompensa? Não é 100%, mas ela vai ser 80%. Que tal um salgado? Que tal um kit ali mais saudável de um lanchinho? E aí, claro, no começo pode ser um pouco frustrante, a recompensa pode não vir tanto, mas com a repetição do gatilho, a rotina, o comportamento e aí a recompensa, aos poucos você vai conseguindo associar. O que eu preciso mesmo é descansar ou ter um momento mais afetivo, uma conexão ali social. Então, quem sabe, em vez de tomar um lanche, que aí eu vou encontrar as pessoas na lanchonete do trabalho,
quem está trabalhando, né? Em presencial. Mas mesmo em casa, vou dar um intervalo, vou falar com o marido, com os filhos ou com quem eu moro. Então, preciso comer? Ou eu posso só me dar um intervalo e ir ali conversar com a pessoa? Ou então eu preciso relaxar? Eu não posso deitar, ouvir uma música, fazer uma meditação. Então, percebam que quando você para analisar essas 3 fases, vem muita clareza. Porque quando você percebe o que você está precisando, o que você está buscando, o que vai te trazer um bem-estar, uma gratificação, você vai ver que tem várias estratégias que você pode usar para obter a mesma recompensa. Então, que há vários comportamentos, várias rotinas que você pode colocar no lugar e até serem mais eficazes. Por exemplo, se você está cansado, está ali esgotado, uma meditação vai ser mais eficaz do que ir lá tomar um café e comer um bolo de chocolate. As 2 ações vão te trazer um relaxamento, que você vai parar de trabalhar, e vão te dar ali um descanso, um prazer. Mas qual será que é mais eficiente no final das contas? Então, fazendo essa análise, você pode escolher outros comportamentos para substituir e fazer experiências e testar. E aí, gente, saber que não é de primeira. Mudei ali, pus uma outra rotina e tá tudo lindo. Não, no começo vai precisar mesmo de repetição. Tem pesquisas que falam que precisa de 21 vezes para mudar um hábito, outro que é 66. Acho que isso depende da pessoa, depende do hábito, depende de uma série de fatores, mas que precisa de uma repetição e uma certa motivação, persistência aí no começo precisa. Então, não desista rápido, tá? Vamos ver aqui se tem mais algum ponto importante que eu não falei para vocês. Existe também a possibilidade de você implementar um hábito do zero, né? Então, você não vai tentar substituir, como eu falei nessa primeira proposta, de pegar já um gatilho, só substituir a rotina e obter a mesma recompensa. Você quer implementar um novo hábito do zero. Aí é interessante você analisar qual poderia ser o gatilho, qual vai ser o hábito que você quer implementar e reforçar ou deixar claro quais são as recompensas, porque aí ela serve como motor, como motivação. Por exemplo, fazer atividade física. Então, para mim, o meu gatilho é deixar a roupa já pronta no dia anterior. Então, já preparo ali meu cérebro para, amanhã eu vou fazer. E por que para mim é mais fácil fazer todos os dias? Porque eu não tenho questionamento, já está na rotina, né? Eu durmo, coloco a roupa, já acordo e me arrumo e vou. Quando é dias alternados, por exemplo, para mim fica mais difícil, porque aí vem a preguiça. Amanhã tem que fazer, amanhã é dia de fazer. Podia não ser o dia de fazer. Aí já começa, né? Então, você vê que pelo autoconhecimento, para mim ficou mais fácil fazer assim. Pode ser que para você não. Um dia sim, um dia não, seja melhor. Então, a gente tem que se conhecer para saber o que vai funcionar com a gente. Não tem receita única. Mas então, cria ali os gatilhos que vão te lembrar, que vão te induzir a ir pelo aquele caminho, né? Pela conexão que você quer criar. Faça o comportamento e mapeie as recompensas que você vai ter. Nesse exemplo do exercício físico, o que me motiva? Eu tenho dor de cabeça crônica, então para dor crônica é importante a atividade física, por toda uma série de fatores, endorfinas e, enfim, né, químicas cerebrais. Ficar bonita, com corpo legal, envelhecer bem, ter mobilidade, ter saúde, dormir melhor. Então, eu sempre estou lembrando dessas recompensas para vencer a minha preguiça, porque eu não gosto, né? É um hábito meio chato, mas quando eu consigo associar o gatilho com a recompensa, eu vou lá e faço. Fica bem mais fácil. Então, é assim que a gente consegue e pode implementar aí novos hábitos, fazendo um mapeamento e não só, que é o problema ou a dificuldade das pessoas, só determinar.
A partir de segunda-feira eu vou fazer exercício físico toda segunda, quarta e sexta. E pronto. Não organizou o gatilho e não mapeou as recompensas. Porque nós somos, no fundo, ou em grande parte, vamos dizer assim, nós somos um pouco aqueles ratinhos condicionados, né? Que você ganha ali a balinha, ganha ali a comida, o bombom, a recompensa e a gente repete aquele comportamento. Claro, não somos só isso, ainda mais, né? Eu, com minha formação em psicanálise, seria um absurdo dizer que a gente é só isso. Mas somos muito isso. Então, simplificando um pouco, né? Se você consegue arrumar ali suas recompensas para te condicionar para um hábito, use. Né? Se não deu certo, ok, tem mais complexidade aí. Mas no primeiro momento, tente ir pelo mais prático. Então, recapitulando para a gente finalizar, as dicas práticas. Mude um hábito de cada vez. Escolha um que seja mais fácil até de você mapear o gatilho, a rotina e a recompensa. Que seja mais fácil de você substituir a rotina, que é o comportamento em si. Que não seja um hábito tão apegado, tão difícil, dolorido de abrir mão, né? Porque aí você vai treinando ali a sua motivação, vai criando aquela sensação gostosa de que, nossa, eu dou conta, eu consigo mudar. Então, tente pequenos hábitos mais fáceis para você começar a implementar essa estratégia e pensar que, gente, é um pouco de treino, é um pouco de repetição. No início é disciplina e depois vai ficando mais fácil, vai se sentindo empoderado e vai conseguindo implementar hábitos mais difíceis, mais arraigados, principalmente os ligados à alimentação ou a alguns tipos de alimentos que são mais difíceis para você. Então, na alimentação, uma estratégia boa vai mudando partes. Ou deixar de comer doce é muito difícil, como é para muitas pessoas, muitas mulheres, deixa isso por último. Deixar de comer farinha no dia a dia é mais fácil. Ou introduzir mais verduras e saladas está mais fácil. Então, também vá mapeando a alimentação em pequenas camadas de hábitos e em vez de propor, segunda-feira eu vou mudar toda a minha alimentação e aí só dura na segunda-feira, vá aos poucos, vai escolhendo um ou outro hábito e vai mudando os mais fáceis primeiro. E não desista nas primeiras dificuldades, porque progresso não é linear, o importante é continuar fazendo, continuar tentando, de pouquinho em pouquinho, enche o saco e o importante é o resultado final. E o resultado final é sim o somatório de pequenas ações, como a própria teoria do hábito fala, né? Ali repetindo, pouquinho em pouquinho todo dia, o cérebro vai se automatizando e quando a gente vê, já é uma grande mudança. Então, não se preocupe se tiver dias que você não vai conseguir. E bola para frente, continue. Então, era isso que eu queria passar para vocês. Espero que tenha ficado claro como começar a analisar seus hábitos e implementar pequenas e graduais mudanças para você atingir os seus objetivos, em especial aí um peso equilibrado, seu peso ideal e com muito bem-estar, satisfação, orgulho e bem-estar físico e emocional. Isso aqui é importante. Se você tiver alguma dúvida, algum ponto que não ficou claro, alguma sugestão ou comentário, deixe aqui no vídeo. Esse vídeo vai estar também no YouTube, no Facebook, pode deixar comentários lá. Deixe seu feedback que eu vou ficar bem contente de saber que estou conseguindo te ajudar. E até quinta-feira na próxima live. Beijo, tchau!